tema do nosso estudo é entendendo as expressões Velho e Novo Testamento. Nós vamos entender essas expressões. E o objetivo desse estudo é fazer com que esse entendimento possa abrir ainda mais o nosso horizonte no tocante, por exemplo, a esses assuntos: dízimos, ofertas, dieta bíblica. A gente precisa ainda seguir ou não a dieta bíblica. Dieta bíblica é os manjares que Deus criou para os fiéis. E também acerca da lei de Deus, que tem um quarto mandamento dessa lei de Deus, que fala sobre o sábado. E são assuntos que trazem muita polêmica nos nossos dias, porque temos pessoas que defendem e temos muita gente que fala contra isso aí, e tudo baseado no entendimento que eles têm do que seja Velho e Novo Testamento. Se a pessoa entender corretamente esses termos, então vai ficar mais fácil para praticar aquilo que Deus tem ordenado, tem pedido a cada um de nós. E eu também tenho certeza que você já ouviu essa expressão: Cristo aboliu o Velho Testamento. Tenho absoluta certeza que você já ouviu isso. Quem já manuseou a Bíblia, ou tem interesse de conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus, a vontade de Deus, com certeza já ouviu alguém dizer: Cristo aboliu o Velho Testamento. Por isso, nós não estamos mais sujeitos a guardar os 10 mandamentos, a seguir a dieta bíblica exarada em Levítico 11, nem devolver os nossos dízimos na nova aliança. Talvez você seja uma das pessoas que, por ter ouvido isso e não ter tido uma explicação um pouco mais profunda e correta, tenha ficado em dúvida. Nossa, lá na igreja colhe dízimos, na igreja ensinam essa ou aquela doutrina. Será que isso é algo ainda que eu preciso fazer? Será que eu não estou obedecendo alguma coisa que Cristo já aboliu lá na cruz do Calvário? Ou será que eu não estou obedecendo porque ainda não compreendi, e aí não estou em pecado com Deus, não estou em falha com Deus com relação a essa obediência? Então, daí a necessidade, a importância desse assunto que nós vamos estar tratando aqui nessa noite. Quem nunca ouviu uma alegação sobre esses assuntos que nós acabamos de abordar aqui? De fato, irmãos, olha, eu vou afirmar, viu? De fato, Cristo cancelou a lei de Moisés. Ele aboliu o Velho Testamento. Eu não estou perguntando, não, eu estou afirmando. Cristo cancelou a lei de Moisés. Cristo aboliu o Velho Testamento. Agora, dizer que esses assuntos foram abolidos e que perderam a sua vigência porque Cristo aboliu o Velho Testamento, isso não tem respaldo bíblico. Dizer que não precisa mais guardar os mandamentos, nem seguir a dieta bíblica, nem devolver os nossos dízimos e ofertas, isso Cristo não aboliu. E como é que eu consigo mostrar? Como é que eu consigo provar isso? Bom, a primeira coisa a ser definida aqui é o que é testamento. Se a gente definir isso, e eu quero acrescentar algumas perguntas, porque isso vai facilitar. Por exemplo, quando e onde começou o Velho Testamento? Quando e onde começou o Novo Testamento? Quando e onde? Bom, eu sei que a larguíssima, mas a larguíssima maioria dos irmãos que não pensam como nós, eles não saberiam responder acertadamente essas perguntas que eu acabei de fazer. Eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando. Se você perguntar por aí para uma larguíssima quantidade de cristãos, quando foi que começou o Velho Testamento, as pessoas não irão saber responder de forma correta.
No entanto, amados, eles afirmam, eles defendem algo que nem sabem o significado. E aí eu gostaria de dar um significado correto para isso. A nossa atual Bíblia, ela está dividida em duas partes. A primeira, de Gênesis até Malaquias, comumente chamada de Velho Testamento. E a segunda, Mateus até Apocalipse, comumente chamado de Novo Testamento. É comum, você chega e pergunta, fala, não, tem duas partes, Antigo e Novo Testamento. Isso as pessoas falam naturalmente já, porque como a Bíblia é muito conhecida, as pessoas têm essa resposta quase que de cor, na ponta da língua, né? Mas surge a pergunta: qual o escritor bíblico que dividiu a Bíblia em duas partes e começou a chamar a primeira parte de Velho e a segunda parte de Novo Testamento? Qual o escritor da Bíblia que chamou a Bíblia de Velho ou de Novo Testamento? Procura, você que estuda a palavra de Deus, você que já falou isso muitas vezes, procura na Bíblia se tem algum escritor, se tem algum profeta, se tem algum anjo, se o Deus Pai, se Jesus ou o Espírito Santo chamou a Bíblia de Velho e Novo Testamento, se eles fizeram essa divisão. Amados, nem os profetas, nem o próprio Cristo, nem os apóstolos fizeram isso. A gente examina a Bíblia, lê a Bíblia toda e não vai encontrar nenhum deles usando esses termos. Logo, surge outra pergunta: quem e quando fez isso pela primeira vez? Já que não tem na Bíblia, quem é que chamou a Bíblia de Velho e de Novo Testamento? Bom, a resposta não é muito fácil, mas nós vamos trazer a resposta para você daquilo que nós conseguimos encontrar dos escassos. Porque realmente a história não deu muitos detalhes disso. Mas nós encontramos um homem chamado Tertuliano, cujo nome completo era Quintus Septimus Florens Tertulianus. Ele nasceu por volta do ano 155 ou 160 depois de Cristo. Ele nasceu mais ou menos nessa data, em Cartago, na província romana da África, na cidade de Cartago, na província romana da África. Ele viveu lá até cerca de 220 depois de Cristo. Viveu ali de 55, 60 anos de idade, morreu. Mas ele colecionava os rolos, os livros da Bíblia. Por quê? Porque ele era um defensor das doutrinas bíblicas e pregava contra os hereges. Por ele fazer isso, então ele era um interessado nos livros da Bíblia. E como ele iria defender algo que ele não conhecia? Mas como surgia muita gente ensinando coisas completamente diferentes daquilo que estava na palavra de Deus, então ele foi obrigado a pesquisar e começar a juntar, reunir esses livros. E ele conseguiu, de fato, reunir numa ordem Mateus até Apocalipse. Ele conseguiu juntar ali de Mateus até Apocalipse. Isso foi um marco importante. Depois, passado alguns anos depois, 100 e poucos anos depois, no concílio de Cartago, realizado no ano 397 depois de Cristo, ele morreu mais ou menos no ano 220. No ano 397 depois de Cristo, aconteceu esse concílio em Cartago, e lá eles reconheceram oficialmente os 27 livros do Novo Testamento como canônicos. Mas quem primeiro reuniu esses livros foi Tertuliano. Quando ele reuniu esses livros, ficou mais fácil
para as pessoas tomarem conhecimento do conteúdo deles e passar a difundir, a proclamar, a anunciar a palavra de Deus com mais exatidão. Depois do concílio de Cartago, em 397, aí o Novo Testamento estava fechado e os livros que eram para ser tidos como inspirados, canônicos, já estavam ali reunidos. E isso perdura até hoje. Tá? Essa escolha, essa separação que aconteceu lá, até hoje permanece do mesmo jeito, não houve alteração. Como foi importante, então, esse esforço de Tertuliano em reunir esses livros naquela época. Bom, acontece que ele, quando agrupou esses livros, ele passou a chamar esses livros de Novo Testamento. E automaticamente a outra parte ficou sendo o Velho Testamento. Então, assim, como ele reuniu os livros e chamava de Novo Testamento, então a outra parte de Gênesis a Malaquias passou a ser chamada de Velho Testamento. Mas veja, quem deu o nome, quando foi dado o nome, Jesus já tinha morrido, os apóstolos já tinham morrido, não foram eles que deram esse nome de Velho e Novo Testamento, ok? Muito bem. Essa aí é a origem histórica dessa nomenclatura chamada Novo e Velho Testamento. Portanto, o Velho e o Novo Testamento mencionados na Bíblia, aquilo que a gente encontra na palavra de Deus, não é o Velho e o Novo Testamento comumente conhecido pela maioria dos cristãos hoje em dia. O que a gente chama de Velho Testamento e de Novo Testamento na Bíblia não é o que as pessoas chamam hoje em dia de Velho e Novo Testamento. Será que eu me fiz entender? Eu acho que sim, né? Eu mostrei a origem do nome e como foi que surgiu a ideia de chamar os livros de Mateus a Apocalipse de Novo Testamento. Foi com Tertuliano, muito depois da morte de Cristo e dos apóstolos. Então, o que a maioria dos cristãos chamam hoje de Velho e Novo Testamento não é o Velho e Novo Testamento que a Bíblia Sagrada apresenta. Não é. É outra coisa. Bom, eu repeti para fixar. A ideia é você entender e compreender esse assunto. Acontece que a maioria dos cristãos falam o Velho Testamento e quando a gente pergunta, eles dizem que começa em Gênesis e termina em Malaquias. E quando a gente pergunta para o cristão o que é o Novo Testamento, onde ele começa, onde ele termina, a pessoa diz que começa em Mateus e termina em Apocalipse. Então é importante que se diga aqui que se nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum anjo, se o Pai, Deus Pai, se Jesus e o Espírito Santo não falaram isso, então tem alguma coisa esquisita, porque era para ser, eles eram para ter dito alguma coisa nesse sentido, se Velho Testamento fosse esses livros, se Novo Testamento fosse esses livros da Bíblia. Muito bem. Acontece que nós não encontramos esses nomes na palavra de Deus. E o que nós encontramos? Nós encontramos outra coisa. E aí eu queria compartilhar com vocês aqui, mostrando alguns textos. Esse primeiro texto se coloca na nova tradução na linguagem de hoje, João capítulo 1, versículo 41. Veja como Deus Pai, Jesus, o Espírito Santo, os profetas, os apóstolos, como eles chamam esses livros da Bíblia Sagrada. João 1,45. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Que quer dizer, 45. 45, isso. Falei 41, será? 45, olha lá. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, de quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram.
livro da lei e os profetas. Veja como é falado, né? Então, a ideia do nome, o nome aparece no texto da Bíblia Sagrada. Coloca Romanos capítulo 3, versículo 21. NVI, por favor. Eu vou virar um pouquinho de costa aqui, mas ó, só para frisar para vocês. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Veja como ele é chamado: lei e os profetas. Os livros da lei são os 5 primeiros livros da Bíblia: Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros é chamado de lei, livros da lei. Por isso, lei e eles não chamam então aí nem de Bíblia, mas também não chamam de Velho Testamento. Chama de a lei e os profetas. É assim que a gente encontra o termo na Bíblia. Vamos mais um pouco. 2 de Pedro, capítulo 3. Permanece na NVI. Capítulo 3, versículo 15 e 16. 2 de Pedro 3, 15 e 16. Preste atenção no texto. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. A paciência de Cristo significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com sabedoria que Deus lhe deu. Pode passar. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então o apóstolo Pedro chama esses livros de escrituras. Não é difícil também da gente extrair essa informação de maneira muito clara na palavra. Na época de Cristo, lá na época de Jesus, primeiro século, só existia o então chamado Velho Testamento. Isso que a gente chama de Velho Testamento hoje. Só existia isso na época de Jesus. O primeiro livro, Mateus, do então chamado Novo Testamento, ele só veio a ser escrito por volta do ano 60 depois de Cristo. Jesus morre lá no ano 31 da era cristã, e o livro de Mateus veio a ser escrito lá por volta do ano 60. E o último, o Apocalipse, ele foi completado ali por volta dos anos 95 a 100 depois de Cristo. Olha essa informação, como é importante. E como já foi dito, Gênesis até Malaquias era comumente chamado por Cristo e pelos apóstolos de Escrituras. Que essas passagens que nós lemos, quando elas foram faladas, na época que Jesus estava aqui, o então e comumente chamado Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Então eles estavam se referindo às escrituras de Gênesis a Malaquias, e o nome dado a elas foi esse, ou lei e os profetas. Logo, a expressão Velho Testamento para Gênesis até Malaquias era estranha para eles. Se nós chegássemos e falássemos com os apóstolos, isso aqui é o Velho Testamento, eles iam olhar e falar: que negócio é esse? Porque isso é estranho. Com certeza eles iriam rebater e dizer: não, isso aqui não é escritura, é palavra de Deus, é a lei e os profetas. A expressão Velho Testamento para Gênesis até Malaquias, se era estranha para eles, também deveria ser estranho para nós. É que nós acostumamos e ficou fácil de dividir a Bíblia em duas partes e chamá-la dessa forma, dessa maneira. Mas
a expressão Velho Testamento ou Novo Testamento, nós devemos ter em mente que o escritor sagrado, ele está falando de uma outra coisa, e não daquilo que hoje nós chamamos de Velho e Novo Testamento. Por exemplo, vou dar um exemplo. Coloca para mim 2 Coríntios capítulo 3, RC, tá? João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Veja o que Paulo disse aqui, que Jesus fez. 2 Coríntios capítulo 3, 13 e 14. 13 e 14. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na missão do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Paulo está dizendo que o Velho Testamento foi abolido por Cristo. Ora, se ele está falando que o Velho Testamento foi abolido por Jesus, é lógico que não pode ser os livros, é uma outra coisa, e é isso que eu gostaria de explicar para vocês. Se o Velho Testamento mencionado nesse texto for Gênesis até Malaquias, significa que Cristo aboliu a primeira parte de nossa atual Bíblia. Quer dizer que Jesus aboliu 39 livros da Bíblia, se Velho Testamento foi isso. Então, assim, os profetas, os salmos, eles são tão somente livros históricos, não são mais canônicos, passaram a ser livros históricos, porque Jesus aboliu. Se Velho Testamento fosse os livros, nós nem precisaríamos usar isso, carregar isso andando, estudar, como nós fazemos com esses livros. E para piorar, a coisa ainda se complica ainda mais, porque na época de Cristo, a Escritura Sagrada era composta tão somente de Gênesis até Malaquias. Ainda não tinha sido escritos os 27 livros que compõem o comumente chamado Novo Testamento. Então, que complicação seria? Pense comigo, coloca para mim, NVI, João capítulo 10, versículo 35. Veja como Jesus, o que Jesus falou, o que ele explicou sobre esse assunto. E se ele chamou deuses àqueles a quem veio a palavra de Deus, e aí ele diz, e a Escritura não pode ser anulada. Então, como é que, se Jesus está dizendo que a Escritura não pode ser anulada, e Paulo disse que o Velho Testamento foi abolido, foi anulado, eles não podem estar falando da mesma coisa, eles estão falando de coisas diferentes. E fica muito claro quando Jesus diz que a Escritura não pode ser anulada, e a única Bíblia que tinha na época que Jesus estava falando isso era de Gênesis até Malaquias. Eu acho que eu consegui botar um ponto de interrogação em quem acreditava que Velho e Novo Testamento fosse de Gênesis a Malaquias ou de Mateus a Apocalipse. Portanto, amados, quando Paulo afirma que Jesus anulou o Velho Testamento, claro está que ele falava de uma outra coisa, e não daquilo que hoje nós chamamos de Velho e Novo Testamento. Está muito claro. Mas afinal, quando e onde começou então o verdadeiro Velho Testamento? Quando e onde começou esse Velho Testamento? Qual o significado dessa expressão Velho Testamento? Sendo que Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo, e ele disse que o Velho Testamento foi anulado, então a gente precisa entender quando é que isso começou, para ter uma resposta mais clara, né? Mais certa na nossa cabeça, no nosso coração. E por que eu estou falando isso, amados? Por que eu entrei e estou explicando esse assunto?
Porque essa confusão religiosa que existe hoje, quando a pessoa não consegue ter um entendimento ou saber fazer um estudo bíblico bem balizado, correto, ele pode ser enganado a crer e a ensinar aquilo que Deus não pediu, que Deus não ordenou. Então, crer no erro é errado também. Ah, mas eu fui enganado. Sim, mas a palavra de Deus está nas mãos de todo mundo para a gente examinar. Quando Jesus diz examinar as Escrituras, que vos cuidar de ter nela a vida eterna, Jesus estava falando disso, que a gente precisa examinar para entender, porque delas a gente compreende o caminho para a vida eterna. Então, qual é o significado dessa expressão Velho Testamento? Tá, testamento do hebraico berit e do grego diatek significa pacto, concerto, aliança. Vou ficar nesses três para ficar fácil de você memorizar. O que significa testamento? Pacto, concerto, aliança. Tanto no Antigo Testamento, na língua hebraica berit, quanto na língua grega diatek, as duas expressões têm o mesmo significado: pacto, concerto, aliança. Eu vou falar de vez em quando um desses nomes, mas o que eu queria que fixasse na sua cabeça é aliança. Testamento, a palavra testamento significa aliança. Se você guardar isso, fica fácil de você entender os textos da Bíblia em que essas palavras aparecem. Então, quando nós dizemos velho pacto ou velha aliança e novo pacto ou nova aliança, do grego seria palaia diatek e kaine diatek, Velho Testamento e Novo Testamento. Portanto, Cristo aboliu não Gênesis até Malaquias. O que Jesus aboliu foi o velho pacto, a velha aliança, o velho concerto. Foi isso que Jesus aboliu. Essa velha aliança foi feita com Israel, lá no Monte Sinai. Essa aliança, esse testamento feito no Monte Sinai com a nação de Israel, foi que Cristo aboliu. Bom, ele instituiu um outro pacto, que seria uma nova aliança. E agora, esse novo pacto, Jesus fez com o Israel de Deus. O Israel de Deus aqui é o Israel sem fronteiras. Porque o Israel atual, ele tem fronteira geográfica. O Israel de Deus, ele não tem fronteira geográfica. O que eu quero dizer aqui é que Jesus fez um novo pacto com o Israel espiritual, que é composto de todo aquele que crê em Cristo e não depende, independentemente da nação em que a pessoa tenha nascido, no globo terrestre. Então assim, independente de onde você nasceu, se você fez um pacto com Deus, você passa a ser esse Israel espiritual e passa a estar dentro da nova aliança, já que Cristo aboliu a velha aliança, o Velho Testamento. O Velho Testamento, então, segundo a Bíblia, e não segundo Tertuliano, e muita gente anda falando sem conhecer, começa lá na planície do Sinai, cerca de 1400, 1500 anos, para arredondar, antes de Cristo. Então, antes de Jesus vir nascer como homem, esse Velho Testamento que ele aboliu, essa velha aliança, começa lá no Monte Sinai, ao pé do Monte Sinai lá. Como eu consigo provar isso? É claro que eu consigo provar. Moisés era o mediador entre Deus e a nação de Israel ali, entre Deus e os homens naquela época. E aí, veja o que aconteceu e como eu consigo mostrar para vocês. Coloca para mim Êxodo, NVI mesmo,
Êxodo capítulo 24. É uma leitura um pouco longa, são 8 versículos, do 1 ao 8. Mas é didático aqui para você aprender e entender o assunto de forma correta. Quando começou o Velho Testamento, que foi abolido por Jesus, ok? Depois, Deus disse a Moisés: subam ao monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel adorem a certa distância. Então a ideia aí é que eles ficassem um pouco distantes do monte, porque Deus ia falar, e para não acontecer nada de errado com eles. Somente Moisés se aproximará do Senhor. Por isso que eu disse, Moisés ali era o mediador entre Deus e aqueles homens ali, a nação de Israel. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão. O povo também não subirá com ele. Fique lá embaixo, lá no pé do monte, deixa só Moisés subir. Foi a ordem divina. Pode passar. Quando Moisés foi até o povo e lhes transmitiu todas as palavras e ordenanças do Senhor, todos eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor falou. Eu quero que vocês peguem bem essa. Não, volte lá. É isso, deixa aqui. Faremos tudo. Eu quero que vocês peguem bem essa palavra, porque essa palavra mostra ali, quando Moisés desce do monte com as leis, e ele lê isso para o povo tinha que dar uma resposta para Deus, para que fosse firmada a aliança ali, a velha aliança, ou o velho pacto, né? A velha aliança, o velho pacto. Deixa eu dar uma margem ali que está dando uma farinha. Aí no caso, o que aconteceu? Quando ele termina de ler, o povo, em uma só voz, uniram o coração e a mente e responderam para Deus: faremos tudo o que o Senhor falou. Aí o verso 4 vai dizer: Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se cedo, construiu um altar, e ao pé do monte, e ergueu 12 colunas de pedra representando as 12 tribos de Israel. Moisés constrói o altar, porque ali precisava ser firmada a aliança. O povo falou: tudo que o Senhor falou, nós obedeceremos, nós faremos. E Moisés então constrói esse altar para isso. Em seguida, ele enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor, porque a ideia era que o povo e Deus tivessem comunhão. Moisés colocou metade do sangue em tigelas, metade do sangue, e a outra metade ele jogou, aspergiu diante do altar, jogou no altar. Metade do sangue dos novilhos ele joga sobre o altar, e a outra metade ele colocou numa tigela. Em seguida, pegou o livro da aliança, eu estou mostrando para você aonde começou, como começou. Moisés pega o livro da aliança e o leu para o povo, leu tudo, aquelas leis lá. Em Israel tinha 3 tipos de leis. Existia a lei moral, que é universal e atemporal, a lei dos dízimos e a dieta bíblica, a lei de abstinência e temperança. Essas leis já existiam desde Adão, eu vou explicar daqui a pouco mais detalhes. E Deus colocou as leis cerimoniais ou rituais, que era a lei do sacerdócio e as leis de sacrifícios e ofertas que o povo fazia. E Deus colocou nesse livro também as leis civis, todas as leis civis de Israel. Deus coloca tudo nesse livro. E aí Moisés lê esse livro para o povo.
ele lê para o povo diz: faremos tudo o que o Senhor ordenou e lhe obedeceremos. Olha, o negócio estava ficando sério. Pela segunda vez o povo está dizendo: nós vamos obedecer. E aí, depois que o povo falou isso, Moisés tomou o sangue que estava na tigela e aspergiu sobre o povo. Agora o sangue da tigela ele joga no povo. Para fazer aliança tem que ter sangue. E ele joga no povo. Hoje em dia a igreja católica faz isso, né? O padre pega água benta e aí joga no povo assim, não faz? Pois é, o povo lá naquela época, Moisés jogou o sangue no povo. E jogou água no povo, é sangue. Quando terminou de jogar o sangue no povo, diz: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Aqui está firmada o Velho Testamento. O Velho Testamento passou agora a existir. Ok? Veja como não é difícil de entender. A Bíblia Sagrada ela é fácil de entender, basta a gente ler, porque eu não estou criando nenhuma fantasia aqui, dando historinha para você. Está lendo a Bíblia e explicando naturalmente. Muito bem. Acontece que o que seria então esse acordo, esse pacto, essa aliança feita lá no Sinai? Será que no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, também fala sobre isso? Fala. Coloca Hebreus, capítulo 9, versículos 19 e 20, por favor. Hebreus, capítulo 9, 19 e 20. Vou sair aqui um pouco do foco, né, da filmagem aqui, mas vai dar certo. Bom, quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, bem como água, lã escarlate e ramos de isopo, aspergiu o próprio livro e todo o povo. O livro e o povo foi jogado. Aqui está confirmando o que Moisés fez. No Novo Testamento está confirmando o que foi feito no Velho Testamento. Muito bem. Versículo 20: e disse: este é o sangue da aliança a qual Deus ordenou que vocês obedeçam. Então, no livro de Hebreus, lá na frente, está sendo confirmado que aquele pacto feito lá no Sinai era o Velho Testamento. Paulo confirma isso aqui em Hebreus. Eu acredito que foi Paulo que escreveu Hebreus. Muito bem. O Novo Testamento, segundo a Bíblia, e não segundo o Tertuliano, começa na cruz. O Velho Testamento começou no Monte Sinai, mas o Novo Testamento não começa com o livro de Mateus, começa na cruz do Calvário. Ok? Vamos confirmando essas afirmativas, essas minhas falas aqui. Hebreus capítulo 9, versículo 1, por favor. Versículo 1. E disse: ora, a primeira aliança tinha prescrições para a adoração e também para o santuário terreno. Olha como Paulo fala desse Velho Testamento, porque como eles não chamam o Velho Testamento, aí a gente tem que usar a palavra que ele está usando no texto sagrado, e a palavra é aliança, que é a mesma coisa, ok? E até que é a mesma coisa de testamento. Então Paulo está dizendo que a primeira aliança, ora, se tinha a primeira, ele está mencionando a primeira, é porque surgiu também uma segunda, ok? Coloca para mim do versículo 11. A gente vai fazer uma leitura um pouco longa, do 11 até o 20, tá? Mesmo capítulo. Contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote, Paulo vai adiantar o assunto e vai trazer para a época de Cristo, ó. De lá do Sinai ele traz para a época de Jesus. Vou repetir. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo,
não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos. A primeira aliança, sangue de bodes e novilhos, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Então agora Jesus vai propor um pacto diferente daquele. Passou? Passa para mim, passou aqui. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros, o povo de Israel estava lá, Moisés jogou o sangue neles, mas cerimonialmente eles eram impuros. Se aquilo ali os santificavam, de forma que se tornavam exteriormente puros, e se tornavam mesmo, porque Deus pediu e ordenou que fizesse aquilo para que ele pudesse ter comunhão com eles e os abençoar, então eles se tornaram cerimonialmente, mesmo sendo impuros, eles se tornaram puros. Quanto mais, se aquele sangue de animal fez isso, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada, sem pecado, a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Veja, o sangue de Cristo tem muito mais valor, infinitamente mais valor, do que o sangue de bodes e de bois. Se aquilo lá serviu para Israel por um tempo, quanto mais agora, na nova aliança, o sangue de Cristo vai ter validade para as nossas vidas. Vamos mais, hein? Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. O mediador da aliança lá era Moisés. Agora, ó, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Essa nova aliança firmada em Cristo, ela tem tanta força que ela vai buscar todos aqueles que viveram sob o Velho Testamento, a antiga aliança, e consegue alcançar a eles, para purificá-los, para ajudá-los, para abençoá-los. Eu acho isso aqui tremendo, viu, irmãos? No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Deus deu aquelas leis lá, e no caso, Moisés matou bois e novilhas, né? Bodes, para poder, alguém teve que morrer. Morreu os animais inocentes lá, e o sangue deles para ser firmada a aliança. No Novo Testamento está dizendo, no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Tem que ser comprovada a morte. Pois um testamento só é validado no caso de morte. E uma vez que ele nunca vigora enquanto está vivo, ele nunca fica em vigor enquanto o testador não morre. Jesus então precisava morrer para o testamento entrar em vigor. Ok? Muito bem. Eu quero que vocês guardem essa informação. Você que está em casa, que está ouvindo aí tudo direitinho, eu estou sendo bem didático, falando bem compassado para dar para entender. É assim, se Jesus não tivesse morrido, então nós não teríamos nova aliança. Nós ainda estaríamos naquela aliança lá feita por Moisés como mediador lá entre Deus e o povo de Israel, a nação de Israel. Ok? Então a ideia aqui da morte, segura essa informação. Jesus tinha que morrer para que o testamento, a aliança, o pacto que ele estava fazendo pudesse entrar em vigor. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue,
quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, bem como água, lã escarlate, ramos de isopo, aspergiu o próprio livro em todo o povo. E disse: este é o sangue da aliança a qual Deus ordenou que vocês obedeçam. Então o sangue daqueles animais serviu de fato para firmar a antiga aliança. E a nova aliança? Bom, a nova aliança, amados, aí é outra história. Coloca aí Mateus capítulo 26, versículo 26 até o 28. Permanece nessa versão mesmo. Agora preste atenção, a nova aliança firmada com Cristo e quando ela começou, em que momento? Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Vai vendo. Em seguida, pegou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos dizendo: bebam dele todos vocês. Isso aqui é bem conhecido, né? Aí Jesus agora explica. E aí ele diz: ó, eu gosto dessa passagem, isto é o meu sangue da aliança, do Novo Testamento, do Novo Pacto, do Novo Concerto. Isto é o meu sangue de Ateque. Pacto, aliança, concerto. Eu estou frisando que é para ficar firme, para você entender o assunto e ninguém mais te enganar, ok? Ele diz: o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Por que de muitos e não de todos? Porque é daqueles que fazem o pacto com o Senhor. E para fazer o pacto com o Senhor, o que é estabelecido? A pessoa batiza, depois do batismo ela é recebida na igreja e ela participa da ceia, e aí quando ela participa da ceia, ela entra no pacto. Ela passa a fazer parte da nova aliança. Ela passa a viver na nova aliança. Ela passa a ter um pacto agora com Deus, porque o pacto ele é firmado com sangue. O sangue foi derramado, o sangue de Cristo. Quando você participa da ceia, comendo pão e bebendo vinho, que simboliza o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, é como aquela atitude de Moisés que pegou o sangue e jogou sobre o povo. Jesus falou: não quero que seja assim. Eu quero que você coma o meu corpo e beba o meu sangue. É simbólico. Mas quando você come aquele pão, que é pão mesmo, e bebe aquele suco de uva, que é uva mesmo, não é sangue não, aquilo é uva mesmo. Mas quando você faz isso, você está confirmando, como aquele povo confirmou para Deus: tudo que o Senhor falou, nós obedeceremos, nós faremos. Aí você confirma a nova aliança na sua vida. Veja como é importante isso. Muito bem. Aí, se você entendeu, em que momento então começou a nova aliança, o Novo Testamento? Começa na morte de Jesus, e não quando o livro de Mateus foi escrito. O livro de Mateus foi escrito quase 30 anos depois da morte de Jesus. Então não é Mateus a Apocalipse que é o Novo Testamento. O Novo Testamento é Jesus morrendo e derramando o sangue dele na cruz. Eu acho que ficou claro. Meu Jesus, com tanta explicação e com tanta repetição, se não fixar, não é possível. Eu acredito que deu para entender. Então, agora eu vou partir para o momento do que foi abolido, para você entender e compreender. O Velho Testamento continha 613 mandamentos. O Velho Testamento, que não é Gênesis, Malaquias, não é isso. É aquele pacto lá, aquele livro que Moisés trouxe para o povo. O Velho Testamento continha 613 mandamentos. Cristo, ele aboliu boa parte desses mandamentos quando ele instituiu o Novo Testamento. Então, aqueles mandamentos, ele aboliu uma boa parte deles. Eu vou mostrar para vocês.
Coloca aí para mim, Mateus, coloca na nova tradução na linguagem de hoje. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Olha o que diz aqui, meus amados. Vocês ouviram, Jesus falando, tá? É Jesus falando. Vocês ouviram, Jesus é o autor do Novo Testamento, tá? É ele que diz o que a gente tem que obedecer. Não são os apóstolos não, viu? Os apóstolos só falaram o que Jesus já tinha ensinado. Eles não legislaram a Bíblia. A Bíblia só tem um legislador, tanto de Gênesis a Malaquias, quanto de Mateus a Apocalipse. A Bíblia só tem um legislador, um só inspirador das Escrituras, que é o Espírito Santo. Não é o homem que escreve a Bíblia com a sua vontade ali, nada disso não. A Bíblia é inspirada por Deus. Por essa razão, meus amados, que Jesus nos ensina, ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Está falando lá do povo que viveu lá no passado. O que foi dito para eles? O que foi dito, igreja? Não mate. Aí Jesus vai e acrescenta para o Novo Testamento: quem matar será julgado. Era assim que era dito lá dos antepassados: não mate, porque quem matar será julgado. Aí o que Jesus ensina no Novo Testamento? Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. O pessoal fala: não, Jesus veio e aboliu a lei. Que conversa, não sabe ler a Bíblia, será? Porque isso aqui não é abolir a lei. Jesus está dizendo que eu não preciso nem matar. Se eu ficar com raiva de alguém, eu já vou ser julgado. Aí diz: quem disser ao seu irmão, você não vale nada, se eu falar para alguém, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E hoje em dia tem, hoje o tal de, quando a pessoa ofende alguém, a pessoa processa lá e recebe danos morais. Ok? Jesus está dizendo: tem danos morais aqui, se você chamar alguém de você não vale nada, Jesus está dizendo: você será julgado pelo tribunal. E aí ele vai acrescentar mais, porque lá só tinha não matarás, né? Jesus diz: e quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Veja, no Novo Testamento Jesus estabelece leis, normas muito mais rígidas do que na velha aliança. Ele aboliu a velha aliança, mas na nova aliança ele impõe coisas que eu e você precisamos obedecer e seguir. Coloca para mim o versículo 27 e 28, por favor. Mesmo capítulo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Está claro aqui, né? Foi dito lá para eles, lá no Antigo Testamento. O 28 diz: mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. E agora? Aí as pessoas falam: não, a gente não precisa obedecer nada disso, nós vivemos pela graça. Não sabe o que é viver pela graça, mas não sabe mesmo, irmãos. Graça é perdão, é um favor que eu não mereço. Mas Jesus Cristo não quer que eu fique lá dia e noite: Senhor, me perdoa, pequei. Aí 5 minutos: Senhor, me perdoa, pequei. Então ele me dá instrução dizendo: não faça isso. Para evitar que você mate alguém, não xingue o seu irmão, não tenha raiva dele. Jesus vai me ensinando como agradá-lo, como viver de acordo com a nova aliança. Tá, coloca para mim aí o versículo 33 e 34. 33 e 34. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que iria fazer. Está dizendo, né? Era o que foi dito para eles lá. Aí o que Jesus fala para nós na nova aliança? Mas eu lhes digo: não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu,
pois é o trono de Deus. Ele diz: ó, não faz promessa que você não cumpre. Lá ainda podia dar um juramentozinho, né? Mas agora, na nova aliança, Jesus fala: não jure de jeito nenhum. Não quero ver você jurando. Vamos lá para o versículo 39. 39. Mas eu lhes digo: não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Na nova aliança o negócio é sério. Não é para você ser violento. Levou um tapete lá, dá o outro lado. Tem gente que faz um monte de interpretação desse texto. Eu prefiro ficar do jeito que Jesus falou aí. Se alguém te chamar para briga, não vale. Tem um ditado popular que diz que quando um não quer, dois não brigam. É esse caso aqui, ó. Jesus está dizendo que você não é para ser brigão. Você é para ser da paz, da tranquilidade. Ó, Jesus ensina corretamente. Vamos lá para o versículo 43, por favor. É porque as pessoas dizem que Jesus aboliu as leis e que hoje vocês só vivem pela graça. Não sabem o que é viver pela graça. Viver pela graça é andar debaixo da misericórdia de Deus, da proteção, do perdão de Deus. Mas tem gente pecando direto, achando que está vivendo debaixo da graça. Está vivendo no pecado, tem que ser julgado por isso. Ok? Ó, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Era assim lá na velha aliança. Olha como é que era ensinado, irmão. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Você vê que o povo de Israel não briga com todo mundo lá? Não é um ódio terrível entre eles lá? Só que aquele lá é o Israel carnal. O Israel espiritual, o Israel de Deus é a igreja. E para a igreja, para o Israel espiritual, Jesus fez um novo pacto conosco. E nesse novo pacto ele está dizendo: ame os seus amigos. Não, peraí, aqui ó. Mas eu lhes digo, olha o que Jesus disse: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem a vocês. Amar-os é dureza, não é não? Está pensando que é fácil viver pela graça, irmão? Tem que ter fé e confiança no Senhor, senão você não consegue viver de acordo com a vontade de Deus. Para viver de acordo com a vontade de Deus, você precisa se converter, arrependimento dos pecados e fé, para ter mudança de vida, ser regenerado, ter nova vida em Cristo. Quem nasceu de novo consegue obedecer ao Senhor Jesus. Pastor, mas eu ainda não sou assim. Joelho no chão, irmão, orar, clamar, pedir, até que aconteça essa mudança na sua vida. Eu já estou caminhando aqui para você vislumbrar um pouco mais a Bíblia, a profundidade da Bíblia, mas eu quero que você preste bem atenção nisso. Durante os 3 anos e meio de ministério público de Jesus, mais ou menos 3 anos e meio, ele ensinou os mandamentos que iriam compor o Novo Testamento. Jesus ensinou sobre esses mandamentos. Deixa eu está sendo gravado. Quais são os mandamentos que Jesus ensinou para a nova aliança, para o Novo Testamento? Coloca para mim Evangelho de João, NPI mesmo, capítulo 14, versículo 15. Olha o que Jesus diz: se vocês me amam, eu acho que aqui ele não está dizendo assim, ó, você é obrigado a me amar. Jesus não está falando isso, não. Mas deixa eu perguntar para você: você ama Jesus, sim ou não? Eu acredito que você também de casa ama Jesus, porque é fácil a gente amar Jesus, não é difícil. A gente nunca viu ele, nunca ouviu a voz de Jesus. Porém, quando nós tomamos conhecimento do que ele
fez por nós, meus irmãos, nós passamos a amá-lo sem conhecê-lo e sem ver, sem ouvir. Nós amamos Jesus porque está entranhado em nós, está no nosso respirar. Se alguém falar mal de Jesus perto da gente, é capaz de cometer aquele pecado do ódio lá. Porque a gente sai em defesa de Jesus na hora. Então, assim, nós amamos Ele. Jesus está dizendo, não é obrigado a me amar. Mas se você o ama, Ele diz assim, ó, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Isso aqui é para a nova aliança. Não é para a antiga aliança, é para a nova aliança. Quando eu falei para vocês no início do estudo que Jesus tinha abolido o Velho Testamento, eu estou afirmando isso aqui, que na nova aliança Ele está estabelecendo esses mandamentos. Tá, coloca o versículo 21, mesmo capítulo 21. Ó, nós estamos lendo aqui no Novo Testamento, comumente chamado Novo Testamento. Então você vai ver, ó, Jesus está dizendo: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Quem tem os meus mandamentos e obedece esses mandamentos é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. É uma promessa para quem obedece a Cristo aqui. Ele fala: eu vou me revelar a você. Basta me amar que eu me revelo a você. Para amar Jesus, você precisa guardar os mandamentos. Se não guardar, irmão, esse negócio fica meio furado. Coloca João capítulo 15, versículo 10. Depois do versículo 14. Capítulo 10, diz assim, ó: e se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, permaneço no amor dele. Então, Jesus coloca aqui uma condição para permanecermos com Ele, em comunhão com Ele. Nós precisamos obedecer aos seus mandamentos. Então, tudo que você ouviu por aí, dizendo que não é necessário mais guardar mandamento, que Jesus aboliu na cruz, não estava certo, irmãos. Porque o próprio Jesus está dizendo que é preciso guardar os mandamentos. Tá. Coloca aí então o versículo 14. Ó: vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Ele ordenou lá, ó: quer me amar? Guarda os meus mandamentos. É uma ordem. Guarda, está dando uma ordem, guarda os mandamentos. Ele não está dizendo assim, ó, pensa aí se você quer guardar ou não. Ele está dizendo, guarda os mandamentos. Então é preciso guardar. Então Jesus está dizendo, vocês são meus amigos? Ah, eu sou amigo de Jesus. Então façam o que Ele tem ordenado. Coloca para mim Mateus capítulo 19, versículo 16 até o 19. Preste atenção nessa história. Uma conversa com Jesus. Um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou. Qual a pergunta que o jovem fez? Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? É uma pergunta maravilhosa. Eu acho que a gente precisa dar resposta disso, porque todos nós queremos a vida eterna. Então, para quem quer a vida eterna, esse jovem fez a pergunta que nós queríamos fazer para Jesus. E Jesus vai responder para ele. O que Jesus vai dizer? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus faz uma outra pergunta para ele, né, como resposta. Mas ele complementa. Jesus respondeu: há somente um que é bom, Deus Pai. Há somente um que é bom, Deus Pai. Se você quer entrar na vida, quer ganhar a vida eterna, quer ir para o céu, passar 1000 anos lá comigo, depois viver na nova terra pela eternidade, se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Eu não sei por que tem gente aí na internet ensinando que você não precisa guardar os mandamentos. Eles estão pregando contra a vida eterna, contra você entrar no céu. O que Jesus falou e colocou como condição é essa, a única condição. Quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Gente do céu, Jesus não está errado, Jesus está
absolutamente certo. Siga as palavras de Jesus, não siga os homens, siga a palavra de Deus. Eu comecei esse culto dizendo que a nossa igreja é uma igreja bíblica, usa a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. Somos um povo pentecostal, genuinamente pentecostal, somos pentecostais clássicos, recebemos o batismo com o Espírito Santo, mas guardamos também os mandamentos de Deus. Porque lá, para entrar na vida, disse Jesus, é preciso guardar o mandamento. Então nós não brigamos com Jesus, nem com a Bíblia, nem com os apóstolos, nem com ninguém. Nós concordamos com eles, é preciso guardar os mandamentos. Ok? Deixa eu ir mais um, para vocês saberem quais mandamentos que a gente precisa guardar para ganhar a vida eterna. O jovem perguntou então a Jesus: quais mandamentos? Jesus, ele perguntou, né? Jesus respondeu: não mate, não assassine, não adultere, não furte, não roube, não dê falso testemunho, não conte mentira. Esses mandamentos não são aqueles 10 lá que Moisés recebeu lá no Sinai? São. Jesus está dizendo que se eu quiser entrar na vida, eu tenho que guardar os mandamentos. E irmão, eu acho que isso aqui está muito claro. Eu acho, assim, Jesus não erra, nunca pecou, nunca errou. Então quem está lendo esse texto e dizendo que não precisa guardar os mandamentos, tem que ter errado. Como é que Jesus, o sujeito pergunta: o que eu tenho que fazer para ir para o céu, para ganhar a vida eterna, Jesus? Jesus fala para ele, que o jovem perguntou: não, o que eu tenho que fazer de bom? Ele falou: bom só existe um, que é Deus. Você quer entrar na vida? Guarde o mandamento. Bom, Jesus disse isso. Aí o curioso fala: eu preciso saber que mandamento é esse. Quais? Aí ele pega aqueles 10 mandamentos que Deus deu lá para Moisés e ensina a ele. Ele fala: ó, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. É isso. Aí ele honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a você mesmo. Então, se eu obedecer esses 6 mandamentos, eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Jesus explicou, mas tem gente explicando isso aí de forma errada, tá? Muito cuidado com isso aí, muito cuidado. Eu costumo dizer que se você não tomar cuidado, você vai acabar sendo enrolado e levado a errar e a pecar. Eu expliquei para vocês quais são os mandamentos que Jesus está ensinando para a nova aliança, para o novo conselho. Os 10 mandamentos ele está ensinando. Coloca para mim 1 de João capítulo 2, versículo 4 até o 6, por favor. Pode permanecer na NVI, não tem perigo. 1 de João capítulo 2, versículo 4 até o 6. Olha só, amados. Aquele que diz, eu o conheço. Nós temos um monte de gente aí dizendo que conhece Deus, que serve a Deus, que anda com Deus. Não é assim? Mas Jesus está dizendo, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos. O que o Espírito Santo está dizendo aqui? Que quem fala isso é mentiroso. Meu Deus do céu, eu quero ser taxado como mentiroso, porque o pai da mentira é o diabo. E eu não sou filho da mentira. Você não pode ser de jeito nenhum. Não aceite isso na sua vida. Se liberte disso. Não deixe que as pessoas ou o diabo ponha esse nome em você, mentiroso. Não aceite isso de jeito nenhum. Então, para que eu não seja mentiroso, se eu conheço a Deus, o que eu preciso fazer? Vou repetir a leitura para ficar didático. Aquele que diz, eu o conheço, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nessa pessoa, não está nele. Mas se alguém, não é obrigado, eu nunca disse que é obrigado, mas a Bíblia está dizendo, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aí, quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou, ser obediente. Então assim,
como a Bíblia é muito didática, é muito fácil da gente crer nas coisas que Deus nos ensina. Jesus então aboliu os 10 mandamentos? Não. Jesus aboliu e ele anulou aquela lei que apontava para o tabernáculo de sacrifícios, a circuncisão, aboliu também a lei do sacerdócio. Hoje nós não temos mais sacerdote, né? Agora nós temos pastores, presbíteros, diáconos, diaconisa. Isso faz parte do Novo Testamento, da Nova Aliança. Na antiga aliança era sacerdotes e levitas. Isso foi tudo abolido, ok? E o que Jesus então, como é que ele fala a respeito dos 10 mandamentos, da lei, da abstinência e temperança, da dieta bíblica, dos dízimos e ofertas? Como Jesus fala? Olha, coloca para mim aí Mateus capítulo 5, versículo 17 até o 19. Pode permanecer na NVI. Ó, Jesus está dizendo para a gente. Eu já expliquei isso na igreja umas trocentas vezes, mas eu vou ser didático, tá? A primeira palavrinha aqui em cima, ó. Não pensem. É uma ordem, tá? Então Jesus está dizendo assim, ó, eu não quero que você nem pense. Não é para você pensar. Quanto mais ensinar por aí, pregar por aí, dizer o que eu não estou falando. Jesus está dizendo, eu não quero que você ensine o que eu não estou ensinando. Não pense nisso. Não pensar em quê? Ele diz, não pense que vi abolir a lei. E Jesus está dizendo, eu não quero que você pense que eu vim abolir a lei. Eu não vim abolir a lei, ele diz. Não vim aboli-los. Ó, a lei ou os profetas. Não vim aboli-los. Eu vim o quê? Cumprir. Obedecer. Eu vim fazer com que tudo isso aí, ó, seja importante na minha vida. É importante para mim, pois eu vou obedecer. Vou cumprir com tudo isso que está determinado. E ele realmente cumpriu, amados. Ele fez tudo o que estava determinado. Aí, agora ele vai explicar como é que eu tenho que proceder diante daqueles mandamentos que precisam ser observados. Em verdade lhes digo o quê? Até que os céus e a terra desapareçam. A terra e o céu já desapareceram, irmãos? Não, né? Nós estamos na terra, né? Quando a gente sai e olha para o céu, está o céu lá também, né? E Jesus está voltando no limite. A palavra até estabelece um limite. Ele está dizendo, ó, até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. O céu desapareceu, a terra desapareceu. Ele falou, até que isso desapareça, vocês vão precisar continuar obedecendo os mandamentos. É isso que Jesus está ensinando. Quer ver como a gente sabe disso? Portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores mandamentos, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, a desobedecer, a ser pecador, desobediente, será chamado menor no reino dos céus. Eu não quero ser chamado de menor no reino dos céus. E eu não quero você também. Agora ele diz assim, ó, mas todo aquele que praticar, cumprir, né, e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Ser mais claro do que Jesus é, não tem jeito, irmãos. Não tem como ser mais claro do que isso. Mas tem gente que ainda consegue confundir essas coisas. Como eu já estou terminando, aguenta aí. Hebreus capítulo 8, versículo 10 até o 13. Coloca aí para mim. Hebreus 8, do 10 ao 13. Presta atenção. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias. Diz quem, irmãos? Diz o Senhor. Isso aqui é a nova aliança, tá? É o novo pacto, o novo conselho. Nós estamos vivendo dentro desse novo pacto que Jesus fez.
E ele está dizendo: olha, essa é a nova, essa é a aliança, o pacto, o testamento, o Novo Testamento que farei com o povo de Israel. Esse Israel aqui é a igreja, diz o Senhor: porei as minhas leis na mente deles e as escreverei no seu coração. Serei o seu Deus, o Deus deles, e ele será o meu povo. Ó, irmãos, e eles serão o meu povo. Ele aboliu os 10 mandamentos? Não, ele só trocou de lugar. Com Moisés lá, foi escrito nas tábuas de pedra. Mas como esses mandamentos são de amor a Deus, os 4 primeiros é para amar a Deus sobre todas as coisas, e os 6 últimos é para amar o próximo como a si mesmo, Jesus só mudou de lugar. Tirou das tábuas de pedra e colocou na mente e no coração a nova aliança. Quando a gente consegue entender isso aqui, pronto, compreendeu a Bíblia toda. Aí não tem essa confusão e nem cai nessa conversa que tem por aí, totalmente errada e antibíblica, tá? Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Nós vamos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Basta guardar os 10 mandamentos. Porque eu serei misericordioso com a injustiça deles, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. E o 13 finaliza: ao chamar de nova essa aliança, porque é nova aliança, né? Ao chamar de nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. Então aquela primeira aliança findou. Jesus a torna antiquada. Ele acaba com ela, ele termina com ela, mas ele acaba com a primeira e estabelece a segunda. E o que se torna antiquado e envelhecido está a pouco desaparecer. Por isso eu comecei o estudo e disse: olha, Jesus aboliu o Velho Testamento, mas eu expliquei para vocês o que era o Velho Testamento, que não são os livros de Gênesis até Malaquias, como também expliquei que não é, o Novo Testamento não é os livros de Mateus a Apocalipse, mas é o pacto firmado lá no Sinai com Israel e agora com a igreja na cruz do Calvário. Eu acho que deu para entender bem, e eu gosto quando entende bem. Mateus capítulo 28, 19 e 20, por favor. Mateus 28, 19 e 20. A Bíblia Sagrada, eu gosto. Se fosse para a gente brincar de Bíblia aqui, vocês iam ver o tanto de texto que eu poderia falar com vocês e ler para vocês. Aí o que Jesus diz que eu tenho que fazer na nova aliança? Ele fala assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora preste atenção: ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Ele ordenou os mandamentos para serem obedecidos. Então a gente tem que ensinar isso e mostrar para as pessoas que precisam obedecer os mandamentos para ser discípulo de Jesus. E ele promete uma coisa: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quer dizer que eu tenho que ensinar os mandamentos para as pessoas até o fim dos tempos, porque Jesus vai estar conosco, nos ajudando a fazer isso, meus amados. A profecia lá de Jeremias, ela afirma que a lei do Novo Testamento não mais estaria em tábuas de pedra ou num livro, mas no coração e no entendimento. Jeremias 31, 33 a 31 a 33 e Hebreus 8, 7 a 10. Portanto, não queira procurar o Novo Testamento em um livro. Se você procurar o Novo Testamento em um livro, você não vai achar. Procure-o dentro de você. E se você não o encontrar, peça não ao homem, mas ao Espírito Santo para escrevê-lo em seu entendimento. Aí você vai encontrar o Novo Testamento. Coloca Provérbios capítulo 1, versículo 23. NVI. Provérbios 1, 23. Se acatarem a minha repreensão, não é preciso acatar, mas Jesus está dizendo: se você acatar a minha repreensão, compartilharei com vocês os meus pensamentos íntimos e lhes revelarei os meus ensinos.
Isso que vocês estão recebendo nessa noite é uma revelação da palavra de Deus para a sua vida. Você passa a entender e a compreender um assunto que é tão polêmico e que faz tanta gente errar. Um assunto que pode ser compreendido e entendido com muita clareza. Coloca para mim 2 Coríntios capítulo 3, na nova tradução na linguagem de hoje. 2 Coríntios 3:3. Sim, o apóstolo Paulo escreveu: é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ele está dizendo que você é a carta escrita, ok? Você. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. As leis do Senhor foram escritas pelo Espírito Santo nos nossos corações. É esse ensinamento, amados. E agora eu vou concluir. Agora eu vou terminar. É importante então frisar aqui o seguinte: dentro da ótica desenvolvida desse estudo, nós precisamos dividir o tempo humano em 3 períodos. A ótica desenvolvida neste estudo, tá? Essa ótica aqui, eu vou usar essa ótica, sendo bem claro. Dentro dessa ótica, nós vamos dividir o tempo humano em 3 períodos. O primeiro período, que é para você entender direitinho, o primeiro período abrange antes do Velho Testamento. Eu estou falando de livros, tá? Estou falando do que é Testamento. Vocês sabem que o Velho Testamento começou no Sinai. Então, ó, o primeiro período da história humana, do tempo humano, ele começa antes do Velho Testamento. Vai do ano 0 até 2500. Eu vou dar um número aqui apenas para a gente ter um número. Não é exato isso, mas eu quero dar um número para a gente ter uma base. Do ano 0, quando Adão é expulso do Jardim do Éden, até o ano 2500. Esse é o primeiro período. O segundo período é o período do Velho Testamento. O período do Velho Testamento vai começar do ano 2500, já começou do ano 0 até 2500, antes do Velho Testamento. O Velho Testamento, do ano 2500 até o ano 4031. Até o ano 4031. O que é 31? Seria 37, mas eu vou colocar 31 para você entender. Jesus morreu no ano 31 da era cristã. Então, o segundo período, que é o período do Velho Testamento, que é o período que Deus fez aquele pacto lá no Sinai, ele dura do ano 2500 até o ano 4031. O terceiro período é depois do Velho Testamento, e Jesus morre lá na cruz, e aí começa o Novo Testamento. Então, começa no ano 4031 e vai até a volta de Jesus. Esse é o terceiro período do tempo humano. Como é que a gente entende aqui? Os mandamentos universais para todo homem e em todas as épocas sempre estiveram presentes no dia a dia do homem na face da terra. Sempre estiveram presentes. Eu posso dar aqui um exemplo. Adão pecou? Sim ou não? Sim ou não? Sim, Adão pecou. Não tem dúvida disso. Caim pecou? Quando ele matou Abel? Pecou, irmão. Isso é pecado. Matar é pecado. Ok? Os antediluvianos pecaram? Deus disse que a maldade chegou a um tamanho tão grande que ele teve que entrar em juízo contra eles, trazendo uma inundação, o dilúvio. Então, se eles pecaram, está muito claro na Bíblia que eles cometeram pecado. Ora, todos eles viveram antes da instituição do Velho Testamento. Todos eles. Se eles viveram antes da instituição do Velho Testamento e pecaram, então eles pecaram porque eles transgrediram alguma lei, alguma norma. E eles viveram antes do Velho Testamento. Por conseguinte, existia uma lei antes do Velho Testamento. E por que eu sei disso? Coloca para mim Romanos 3:20. Eu estou concluindo já, chegando no finalmente.
Segura aí. Romanos 3,20. Olha o que diz o texto da Bíblia. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Qual é o objetivo da lei? Mostrar o pecado. O objetivo da lei, pela lei vem o conhecimento do pecado. Coloca Romanos capítulo 4, versículo 15. RC. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há. Por isso que Adão pecou, que houve transgressão, tinha lei. Por isso Caim pecou, porque tinha lei. Por isso os antediluvianos pecaram, porque tinha lei. Que se não tivesse lei, eles não teriam pecado. E coloca Romanos 7,7. Portanto, só se sabe o que é e o que não é pecado diante da lei. 7,7 diz: ó, que diremos, pois? É o apóstolo Paulo escrevendo no Novo Testamento, no Novo Pacto, na Nova Aliança. É a lei pecado? De modo nenhum. Paulo está dizendo que a lei é pecado. A lei aponta o pecado. É como um espelho que você se olha e vê onde é que está o defeito. A lei é para isso. Ela não salva. Quem salva é Jesus. Mas a lei te mantém em santificação com Deus. Por isso, ó, eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então, o que a Bíblia está dizendo e nos ensinando aqui é que coloca o versículo 8, que eu acho que eu consigo concluir com 8. Olha. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Então Adão não teria pecado se não tivesse lei, porque estava morto o pecado se não tivesse lei. Caim não teria cometido pecado. Deus falou: mas por que você matou o seu irmão? E qual o problema de matar? Deus iria falar com ele: mas matar é pecado? Não, fez a lei, não sei disso não. Eu vivo pela graça, posso matar à vontade. Irmão, isso é um absurdo. Paulo está dizendo que se não tiver lei, o pecado está morto. E não está, né? Está muito vivo por aí, e levando enganando muita gente. Portanto, se Adão pecou, é porque havia lei, e seria pueril demais imaginar que a lei de Adão fosse ali o fruto daquela árvore proibida. A lei que Adão recebeu não foi o fruto daquela árvore proibida. O fruto daquela árvore foi um pacto de eternidade relativo ao homem. E isso fica evidente lá na providência divina de impedi-los de retornar à árvore da vida após comerem do fruto proibido. Então não era aquele fruto. Ao comer daquele fruto, o casal violou 2 dos vários mandamentos da lei universal e atemporal de Deus, escrita no coração daquele casal. Eles transgrediram: não terás outros deuses diante de mim, pois eles obedeceram a Satanás, e não cobiçarás. Essa foi a outra lei que eles transgrediram, porque eles pegaram do fruto que Deus havia dito que eles não poderiam. Então, amados, o que eu estou ensinando para vocês aqui é que eles cobiçaram ser iguais a Deus, por isso pecaram. E o mesmo se deu com Caim. O pecado lá, que é a transgressão da lei de Deus. Coloca para mim 1 de João, nova tradução na linguagem de hoje, 1 de João 3,4. Olha o que diz esse texto. Quem peca é culpado de quebrar o que, igreja? A lei de Deus. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Então, se eu cometo pecado, eu estou quebrando a lei. Que lei? A lei de Deus, os 10 mandamentos. É por isso que eu não posso pecar. Eu preciso obedecer aos mandamentos, ok? Por isso, quando Caim pecou, Deus falou que o pecado batia em sua porta, ou seja, no seu coração. Ele estava por transgredir o mandamento chamado não matarás. Os antediluvianos e todos os humanos que viveram
lá no antes do Antigo Testamento, antes lá da lei lá no Sinai, estavam sobre a lei universal do legislador de toda a terra e de todas as épocas. Por exemplo, o Santo Sábado do Senhor, e não dos judeus, já existia antes do Velho Testamento, antes da nação de Israel, antes de existir um judeu. Deus, quando estava criando, criou o sábado e descansou e abençoou e santificou esse dia. Abraão devolveu o dízimo de tudo que ele possuía. Isso aqui, são provas que nós temos de que as leis universais de Deus para todo o tempo e para todos os homens em todos os lugares já existiam antes do Velho Testamento. Mas o que foi abolido foi o Velho Testamento. Então, amados, por exemplo, Abraão e Jó, eles viveram antes do Velho Testamento. E eles conheciam e guardavam a lei universal de Deus. Coloca Gênesis 26:5, por favor. Ixi, olha a hora. Eu sei que a coluna de vocês, não estou para comprar as cadeiras para vocês aguentarem terminar os estudos. Eu estou fechando. Então vamos lá. Eu estou terminando mesmo. Estou fechando. Gênesis 26:5 diz assim: pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Abraão tinha leis, mandamentos, estatutos, vivia debaixo de um pacto. Isso é prova, antes do Velho Testamento, de que as leis universais de Deus precisam ser obedecidas, meus amados. Eu poderia mostrar aqui de Jó, de Noé e de tantas outras pessoas, mas eu vou mostrar de Noé porque eu falei aqui sobre a lei universal de Deus, sobre a dieta bíblica. Coloca para mim aí Gênesis capítulo 7, 1 e 2. Ele veio. Olha. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque tenho visto que você é justo aos meus olhos entre as pessoas dessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, animal limpo, macho e fêmea. 7 casais de animal puro, e um casal de cada espécie de animal impuro. Noé, antes do Velho Testamento, conhecia a lei dietética que Deus criou para os fiéis. É uma prova, né? Isso aqui. E tem muitas outras, viu, gente? Não tem realmente tempo aqui para a gente poder estar discorrendo sobre ela. Mas a separação entre animais limpos e imundos não é da lei de Moisés, ou melhor, não é do Velho Testamento, e sim está no Velho Testamento. Tal como estão: não cobiçarás, não terás outros deuses diante de mim, não matarás, que Adão e Eva, Caim, também conheciam. Ok? Pois tais mandamentos, esses mandamentos que eu estou falando, são universais. Isto é para todo homem em todas as épocas. Então, o homem não podia voltar antes do Velho Testamento, nem durante o Velho Testamento, e nem depois do Velho Testamento. Nunca foi permitido ao homem furtar, sempre foi proibido. O mesmo se dá com todos os mandamentos da lei universal de Deus. Portanto, guardar os 10 mandamentos, obedecer a dieta alimentar bíblica e devolver nossos dízimos antes, durante e depois do Velho Testamento foi e sempre será um dever de todo homem. Amém? Eu falei que eu estava concluído. Espero que você tenha aprendido sobre o que é Antigo e Novo Testamento, e que isso tenha sido esclarecedor para você entender que aquilo que está sendo ensinado, infelizmente, em nossos dias, que você tem que transgredir, pode transgredir os mandamentos de Deus, que está tudo bem, não está bem. O Senhor nosso Deus, a Ele nós devemos obediência, vivemos em santificação, para a honra e glória do nome dEle. Glória a Deus.